Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui mais uma vez, o canal da Igreja Batista do Caminho. A todos vocês eu desejo a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fazendo aquele pedido especial para que você ajude esse canal a alcançar outras pessoas, tá bom? Então, você que não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e deixe, importante também, para que haja aí um feedback. Deixe lá o seu comentário, o que você está achando, alguma experiência que você tenha tido com esse canal, tá bom? E espalhe aí para os seus amigos, familiares, né? E aqueles que você puder enviar para que a palavra de Deus seja, que a palavra alcance outras pessoas, tá bom? Quando você se inscrever, ativa o sininho aí das notificações, todo vídeo novo que for entrando vai ser avisado, tá bom? Hoje eu quero bater um papo com você que está em casa aí, muito, como diriam os jovens, um papo reto, né? Sem tergiversar. Há algum tempo eu andei meditando e esse pensamento voltou nos dias de hoje. Por que eu não tenho dados específicos, mas o último censo do IBGE mostra que existe um grupo crescente que o IBGE intitula de desigrejados. Há muitas pessoas que não mais se declaram cristãs, evangélicas, não participam mais, não são mais membros de uma igreja, e esse número cresce cada vez mais. E fazendo uma reflexão, eu me perguntei quais são as razões, quais são os motivos que levam alguém a deixar de caminhar com Cristo no ajuntamento e na comunhão. De maneira muito objetiva, uma síntese rapidamente, eu enumerei aqui algumas razões porque que as pessoas elas entram, permanecem por um período, ou elas se envolvem demais e depois têm grandes decepções que as levam a deixarem, eu vou chamar aqui de igreja, porque a igreja é um organismo vivo, mas me permita aqui usar a igreja nesse momento como uma referência ao templo físico, tá bom? Então eu quero rapidamente, não quero alongar, mas é um papo, é uma reflexão que eu quero que você, junto comigo, pense também. Se tiver alguma coisa a mais que você acha, você pode compartilhar aí, você pode deixar os seus comentários, tá bom? A primeira razão é porque tem muita gente que vai até Cristo, ou à igreja, para receber algum bem, receber algum benefício, uma cura, um emprego, ficarem ricos da noite para o dia. Eles estão indo com esse interesse. Alcançando ou não o objetivo, eles logo abandonam a fé. A segunda razão é que tem muita gente, por incrível que pareça, que vai para a igreja para arrumar um casamento, arrumar um namoro, um noiva, um casamento. Porque acham que ali vai ter alguém que Deus vai iluminar e vai se encaixar. E aí alguns não encontram, ou se encontram, não era aquilo que sonhavam ou almejavam. Então eles entram, conseguem ou não esse namoro, esse relacionamento, e muitas vezes esse casamento não é próspero, porque ele não é baseado no amor, ele é baseado no interesse e na conveniência. A terceira razão por que as pessoas deixam a Cristo, a igreja, é porque eles vieram para Cristo e não tiveram forças de enfrentar esse rompimento, esse desligamento da vida do mundo, a vida secular, com a vida que é aquela que Cristo nos orienta e requer que os seus seguidores a tenham. Então eles não tiveram forças para esse rompimento. Então eles entraram na igreja, eles tiveram ali talvez uma experiência, segundo entre aspas aqui, sobrenatural, mas não tiveram na sequência, no andamento, no dia a dia, forças para enfrentar os ventos contrários. A quarta razão é porque entraram na igreja e perderam algum ente querido. Não tiveram respostas plausíveis e racionais e convincentes a esta pessoa. Por que Deus permitiu que tal pessoa, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma esposa, um esposo, morreu?
a morte é algo que passou a todos os homens, diz a palavra, diz na carta de Paulo aos Romanos, a morte passou. Então a morte é algo inevitável nos nossos dias. Sempre foi assim, de Adão para cá, tá bom? Tem muita gente que não aceita a morte e aí se revolta contra Deus. A quinta razão é porque tais pessoas tiveram alguma decepção, vamos dizer assim, amorosa. Elas romperam um namoro, um noivado, um casamento, e elas não conseguem aceitar ou entender ou a submeter-se a isso como algo da vida e jogam para Deus esta culpa. A sexta razão é que há muitos que deixaram a Cristo porque não tiveram uma comunhão com Ele através de dois pilares importantes, que é a oração e a leitura, a meditação na palavra de Deus. Não há crescimento, não há evolução espiritual se você não segue esses dois pilares, a oração e a leitura da palavra de Deus. Eu não digo só ler, mas eu me refiro a meditar e me refiro a ter forças para seguir. Então a sexta razão, porque não tem experiência, não cresceu, não seguiu do ponto de vista, aqui é uma analogia rápida, né? Então, quando nós nascemos e crescemos, nós vamos tendo alimentos que vão evoluindo, mais fortes, mais vitamínicos, de acordo com a idade, isso vai crescendo. E a vida espiritual requer esse complexo vitamínico espiritual que vai crescendo. Então, tem muita gente que deixou, que não teve experiência. A sétima razão é porque tem muita gente que se jogou muito forte. Gente que se achava inabalável. E aí, muitas vezes, naquilo que ele se julgava mais inabalável, foi onde ele caiu. Então, há um provérbio bíblico que diz que a soberba precede a ruína. Então, cuidado para você se achando muito forte, inabalável, porque você e eu, nós nada somos. A oitava razão é porque tais pessoas deixaram se influenciar por más amizades. Aquilo que Paulo fala em Coríntios, que as más amizades corrompem os bons costumes. Então, tem muita gente que se enlaçou demais, se envolveu demais com pessoas que não temem a Deus, e não há nenhum problema que você tenha amizades com pessoas que não são da mesma fé. Agora, tem gente que se influencia demais, permite-se ser influenciado, e aí algumas pessoas conseguem ter mais influências sobre outras e começam a arrastar. Tem muita gente que deixa por influências seculares do mundo. Essa é a oitava razão. A nona razão, deixaram a Cristo porque discutiram, divergiram em pensamento, opinião, e até mesmo segmentos teológicos. E aí eles brigaram dentro da comunidade, e porque não aceitaram a divergência, desligaram de Cristo. Olha só, você pode achar que isso é difícil, mas é muito comum. As pessoas são egoístas, são mimadas. Deixar uma comunidade porque você diverge em um ponto, porque alguém não concorda com você. Se lembra que até Jesus, ele não foi plenamente, ele não foi uma unanimidade entre as pessoas, tá bom? Pense nisso. A décima razão é porque tem muita gente que foi julgado, apontado e condenado por aqueles que se achavam fortes, inabaláveis. A décima razão tem muita gente que deixou a Cristo porque foi escarnecido. Há pessoas que foram disciplinadas sem ter motivo nenhum, há pessoas que não tinham influência na igreja e foram rebaixadas por quem tinha, pessoas que tiveram suas famílias injustiçadas, e aí não aguentaram este peso. Então resolveram, acharam que o melhor lugar era longe da casa de Deus. A 11ª razão é porque tem muita gente que deixou a Cristo porque viram suas vontades serem frustradas.
né? Se não é como eu quero, se é do meu jeito, da minha forma, eu não aceito, eu não concordo, eu não participo, eu não ajudo. Para esses eu digo que cresçam, melhor dizendo, a estes eu digo cresçam. A vida não é como você quer, querido. Só tem um ser neste mundo que pode fazer o que bem entender, e esse é o nosso Deus, Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, mas nós somos limitados, pecadores, nós não podemos querer impor nossa vontade sobre ninguém. A 12ª razão é que tem muita gente que é inquieto. Ele nunca passou um longo período na igreja, ele já está aqui, e aí uma nova igreja sua vai para lá, e aí ele fica como aquele ditado antigo dos nossos avós, né? Fica como um macaco de galho em galho. Ele não tem firmeza. Ele quer estar onde a maioria está. Ele quer estar envolvido na última notícia, na última febre. Ele não se firma. Há uma história que diz, não é história, se você quiser pegar uma planta, uma rosa, uma flor, não importa, e ficar mudando ela de um vaso para o outro, essa planta, essa rosa, tem fortes chances de morrer, porque ela não se firma. Você muda para um lado, muda para o outro, são pessoas que estão na igreja, mudam, não importa com os filhos. E quantos filhos estavam na igreja porque o pai não teve maturidade, os pais, aqui pai e mãe, não tiveram maturidade, e aí quando o seu filho estava se firmando na igreja, criando vínculos, amizades, você sai. E aí você não cria vínculo, você não cria identidade. Por quê? Porque você está incomodado, se você está ali, fica inquieto e fica de uma igreja para outra, né? E a 13ª razão e última é porque tem muita gente que realmente encontrou pessoas dentro da igreja, e aí nós não podemos negar esta razão, que usam e usaram, no caso das pessoas que deixaram, a fé como um meio de vida. Elas usaram pessoas, elas usaram a fé das pessoas para obter alcançar os seus alvos e os seus objetivos. E dessas 13 razões, eu tenho que dizer o seguinte: ninguém deve estar em lugar nenhum em relação a Deus. A sua motivação de estar em qualquer igreja, em qualquer comunidade, deve ser unicamente por Deus. Eu vi um ditado há poucos meses atrás, eu não sei, me perdoe aí, eu não sei quem é o autor, alguém me mandou, mas eu vou aqui dizer porque eu achei interessante. Quem saiu da igreja por qualquer motivo nunca esteve lá por causa de Jesus. E essa é uma verdade. Então, se você está me ouvindo agora, eu sei que algumas coisas nos machucam, nos ferem e nos fazem criar distância desse ambiente religioso, e eu concordo que existe muito ambiente religioso que não é saudável, nem para a sua psique, nem para o seu espírito, não é. Então, mas não generalize, não coloque todos dentro do mesmo saco. Existem comunidades que são saudáveis, que pregam a palavra de Deus. Se você está afastado, desviado, volte, meu irmão. Se você caiu, o melhor lugar sempre é estar aos pés de Jesus. Não escute os apontamentos, não dê ouvidos àqueles que só querem evocar e evidenciar o seu passado. Não. Olhe para frente, caminhe, continue, peça a Deus restauração, força para continuar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu quero convidar você a orar comigo por aquelas pessoas que estão afastadas. Você pode ser uma delas, que está afastada. E o Senhor está te chamando, eu não tenho dúvida disso, de que Ele está te chamando para que você continue caminhando com Ele, porque Ele nunca se afasta dos seus filhos, sempre somos nós. Vamos orar?
Eterno e bendito Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelas vidas que estão assistindo esse vídeo. Eu oro ao Senhor por esse dia, oro por todos que estão na tela, do outro lado, assistindo. Oro, Senhor, por essa crise que o mundo está passando com o Covid-19. Rogo, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, não só no Brasil, mas em toda a terra. Te peço também pela vida daqueles que estão afastados. Talvez, Pai, alguém que esteja vendo esse vídeo por acaso, seja uma pessoa que tenha sofrido muito, que tenha se encaixado numa dessas 13 razões, que esteja longe do Senhor, que tu possas tocá-lo e trazê-lo de volta a este homem, a esta mulher, a este jovem que louvava, que cantava, que servia, que pregava, que organizava, Senhor, eventos, que tal pessoa possa realmente voltar para o Senhor. Eu peço a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida mais e mais, tá bom? Não esqueça aí de inscrever-se no canal, curtir, compartilhar o seu comentário. Até uma próxima.